Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Tati, Ju e Aline, pela organização, pela apresentação. Então, vou tentar falar muito rapidinho aqui nos 5 minutos, tudo que eu acho empolgante em relação aos vírus. Na verdade, eu acho vírus empolgantes. Mais do que uma cientista de vírus, eu sou uma apaixonada por eles, porque os vírus ensinam para a gente tudo a respeito da célula, das células, né? Então, estudar vírus, na verdade, é estudar todos os processos que acontecem dentro das células e que, no final, fazem a vida acontecer, né? Então, se a gente pensar assim numa célula como se fosse uma cozinha, com todos os ingredientes, ali, com todos os utensílios e ingredientes, tem que ter as receitas, né? Então, a nossa célula é como se a célula lá dentro, né, lá no DNA, ela tivesse assim um livro de receitas. Então, para cada processo precisa de uma receitinha que ela segue. E o vírus, na verdade, os vírus seriam uma receita, enquanto para a célula funcionar ela precisaria de todo esse livro aqui, de todas essas receitas, o vírus seria uma receita. E é incrível como eles conseguem, então, chegar nessa célula e ir interagindo e usando tudo que a célula tem ali disponível e dominar aquela célula, e aí pronto, eles conseguem fazer várias cópias de si mesmos e passar para outra célula. E como tudo isso acontece, é muito fascinante, sempre foi muito fascinante para mim, desde que eu comecei a ouvir a respeito dos vírus, entender como eles fazem essas relações, estabelecem essas relações e conseguem convencer a célula, aquela cozinha, a trabalhar em benefício da receita única, que é o vírus, né? E é tão legal que quem estuda vírus acaba descobrindo processos muito importantes da célula, processos relacionados a câncer, processos relacionados a outras doenças, e assim, a partir do vírus como modelo, você pode chegar em estratégias terapêuticas, em medicamentos para curar ou para ajudar a tratar outras doenças, né? Então, a minha pesquisa, na verdade, eu estudo vírus, e se eu falar, vocês vão até já saber, né, que eu não sou tão novinha assim. Então, já estudo vírus desde 1993, quando eu entrei na graduação em 92. No ano seguinte, eu já comecei a fazer iniciação científica com vírus, e eu nunca consegui sair do tema, e já estudei muitos vírus, né? Porque é muito legal como que cada descoberta que você faz, cada coisa incrível que você fala, nossa, mas como assim? Né? Como é que pode, a princípio, uma informação tão simples, né? Como é que consegue levar a fazer tudo isso? E no final, assim, por que eu escolhi esse título, né, para o bem ou para o mal? Porque, na verdade, o que o vírus causa, que a gente sabe, é a doença, por isso que a gente tem medo de vírus. Ah, vírus, claro que é ruim, o impacto todo que ele causa, a gente está vivendo isso desde o final de 2019, né? Mas existem muitos vírus que ajudam a gente, né? Então fazem parte, por exemplo, lá da nossa, estão no nosso organismo, nas nossas mucosas e auxiliam em vários processos, ou então tem informações do vírus de muitos milhares de anos atrás que ficaram dentro do nosso DNA e são informações importantes para a nossa célula funcionar, ajudaram os organismos a evoluir, né? Então, é muito legal tudo isso. Se eu pudesse estudar todos os temas relacionados a vírus, eu estudaria, mas não tem tempo para isso, né? Precisaria de muitas vidas para fazer isso. Então, eu escolho algumas coisas. Então, na minha pesquisa, o grupo que eu, né, que eu lidero, que eu oriento as pesquisas, se dedicam a entender esses processos, como é que acontece dentro da célula, que aquela célula, quando ela é infectada, ela vai produzir vários outros vírus, que vão continuar esse processo nas outras células, e como que essas relações célula-vírus acontecem. E a gente estuda isso para HIV e para chikungunya, por exemplo, vírus da chikungunya. E aí, estudando isso, a gente também pode estudar moléculas que podem bloquear a infecção viral, que é uma das coisas que a gente faz, buscar por uma busca inteligente por moléculas que consigam ali, especificamente interromper a replicação dos vírus, que podem ser usadas para tratamento, né, das infecções. Então, entender esses processos ajudam muito a gente
também desenvolver ferramentas. Os vírus podem servir, por exemplo, para levar uma informação. A gente está vendo isso hoje com a vacina da AstraZeneca, a Oxford. É um vírus que leva informação de um outro vírus lá para o nosso organismo, para a gente fazer anticorpo contra aquela proteína, né, que só chegou lá porque foi transportada por um vírus que não vai causar nada na gente. Então, eles funcionam como ferramentas incríveis, ferramentas para tratar câncer, né? E aí a gente estuda, então, essas relações entre os vírus e as células, e com isso uma parte a gente se dedica a encontrar, né, possíveis fármacos antivirais, e mais recentemente com o surgimento do SARS-CoV-2 na população humana, né, e causando todo esse estrago que a gente está vendo, a gente não podia ficar fora disso, né? Então os virologistas brasileiros estão realmente assim todos de parabéns, se dedicando, se esforçando muito, trabalhando ali dia a dia para entender um pouquinho mais, para desenvolver os kits diagnósticos, porque então só você isolando o vírus, conhecendo o vírus, aqui você consegue fazer vacina, consegue fazer ensaio para diagnosticar se está ou não com aquela infecção, e desenvolver possibilidades de tratamento, né, para bloquear o vírus e poder tratar as pessoas que estão infectadas. Então, a gente também começou a trabalhar com o SARS-CoV-2. Então, a gente no laboratório pega as amostras, aí tem que ser um laboratório de segurança, a gente tem que vestir toda uma roupa para se proteger, né? E aí a gente pega as amostras das pessoas, aquela que é tirada do nariz para fazer o teste, a gente isola, ou então consegue obter o vírus no laboratório, faz uma série de estudos para tentar entender como que a célula responde ao vírus, quais são os processos do vírus que a gente poderia usar ali para bloquear e para ajudar também no desenvolvimento de vacinas. Então, a gente faz no meu grupo e na UFRJ, que é onde eu estou, né? Então, de uma forma geral, os virologistas trabalham intensamente para entender como os vírus funcionam, e ao entender como os vírus funcionam, a gente entende muitos processos celulares e a gente consegue desenvolver ferramentas incríveis que podem ter muitas funções, né? Para tratar, para gerar saúde mesmo, né? Então, é isso, assim, eles são incríveis. E é muito legal estudar vírus, porque você não estuda só o vírus, você está estudando a célula. E é muito legal e sempre fascinante, é sempre uma surpresa. E eu recomendo que as pessoas estudem vírus, é muito legal. Então, a gente é suspeita aqui para comentar sobre isso, né? Tem mais duas que trabalham com vírus aqui, então tá meio enviesado esse debate agora. Pois é, eu estava até olhando aqui no chat para ver se eu posso perguntar, gente? Claro. Pode, né? Ô, Lu, eu estava vendo, eu ainda não tive tempo de olhar o artigo, mas ou os artigos, não sei. A vacina nova de HIV que usa POX, como é que está isso? Você sabe? Não está muito promissor, não. Já tem os primeiros resultados. Não, é mais uma tentativa, né? E agora utilizando. Já foi feito isso antes, né, Ju, lá atrás, e não teve um bom resultado. Eles avançaram eles avançaram em uma série de parâmetros, assim, que sabem, vamos acrescentar mais isso, né? E fizeram um novo ensaio, e, na verdade, os primeiros, ainda não saiu, né, mas os primeiros que eu ouvi, assim, os primeiros resultados, não estão muito promissores, não tem uma proteção animadora. Na verdade, vacina para HIV vai ser muito difícil, né, porque a gente não... É uma infecção crônica e a gente ainda não entende qual é, de fato, a resposta devida que precisa ser estimulada para que você proteja a pessoa de adquirir a infecção, né? Então, a gente estuda HIV há 40 anos, a gente sabe muito, talvez seja o vírus que a gente mais sabe a respeito, mas a gente ainda não conseguiu decifrar esse mistério. Então, é isso. A gente vai ter que usar a medicação mesmo, né? Obrigada.
Olha, temos perguntas aqui no chat. A Raquel está perguntando se vamos precisar tomar a vacina contra a Covid todo ano, como a da gripe. Olha, Raquel, o que tudo indica, sim, né? A gente vê que existe, de fato, uma queda na quantidade de anticorpos que a pessoa produz quando ela é imunizada, quando ela é vacinada com as 2 doses. Essa queda, na verdade, ela acontece naturalmente para qualquer vacina que você tome, né? A questão é que a gente ainda não sabe se essa queda significa que a sua proteção caiu na mesma proporção. Mas o que indica essa possibilidade é o fato de que pessoas vacinadas que você vê que têm ali anticorpos, elas ainda assim adquirem a infecção, né? Então, é uma vacina que não protege contra a transmissão num nível alto. E, então, por isso, e se o vírus continuar circulando do jeito que ele está circulando ainda, que apesar da gente ter tido uma queda grande, quando a gente compara com momentos piores da pandemia, ele ainda circula em alta quantidade. E, então, provavelmente vai ser necessário para a gente manter o mesmo nível de imunidade de agora, né, que esse que está realmente protegendo contra principalmente os casos graves, hospitalizações e mortes. Então, provavelmente sim. Agora o chat bombou. Posso fazer uma pergunta? Porque tem muito a ver com o que foi comentado até agora, e eu acho que é de utilidade pública, assim. Porque muito se fala sobre essa questão de não, eu dosei, eu tenho anticorpos, então eu não preciso tomar a vacina, para a Covid especificamente. E a vacina, você chegou a mencionar isso para a vacina de HIV, né? Você falou que a gente não sabe qual é o tipo de resposta. Então, assim, eu queria saber assim, por que não é sinônimo, né? Você dizer que eu tenho anticorpos e aí estou protegido, né? E por que uma coisa não exclui a outra necessariamente, como vem sendo frequentemente, enfim, levantado? A gente traz muita coisa, né, Tati, de coisas que a gente já conhece anteriormente, mas não necessariamente se aplica. Então, a gente sabe, por exemplo, sarampo. O sarampo você é imunizado com as 2 doses e uma terceira dose de reforço às vezes, né? Quer dizer, uma dose de reforço e potencialmente uma nova dose mais para frente. E você sabe que, então, aqueles anticorpos que são produzidos, né? Você vê que a pessoa tem anticorpo, eles são neutralizantes, ou seja, eles realmente impedem que o vírus infecte as células, né? Quando eles estão ali circulantes e o vírus chega no organismo. E, nesse caso, o fato de você ter anticorpo é um correlato que a gente aprendeu ao longo do tempo, é um correlato de proteção. Tem anticorpo, está protegido. E uma infecção natural, ela vai te dar uma proteção para o resto da vida. E isso é fato que a gente viu isso acontecendo ao longo do tempo. Na infecção pelo SARS-CoV-2, na COVID, a gente ainda não tem tempo necessário de infecção acontecendo para a gente ter certeza dessas afirmações, sabe? Então, pode ser que daqui a 5 anos a gente veja que, de fato, 2 doses é suficiente ou uma infecção natural é suficiente. A gente ainda não está vendo isso, porque pessoas que foram infectadas pessoas que foram vacinadas, elas se infectaram, pessoas que foram infectadas tiveram outras novas infecções, né, repetições de infecção. Então, é ainda muito cedo para a gente ser tão enfático e falar, não, eu tenho anticorpo, eu estou protegido. A gente não sabe. Tem anticorpo, de fato, correlaciona com proteção? Só o tempo e mais estudos, e a gente vendo um número cada vez maior de pessoas nessa situação e estudando isso, e fazendo essas correlações, é que a gente vai ter certeza. Então, ainda é muito precoce. A gente não pode ter tanta certeza ainda. É muito pouco tempo. O pessoal está com muitas dúvidas aqui sobre questões relacionadas a coronavírus, que é natural, né, por conta da pandemia. Então, assim, pelo tempo, vou selecionar só mais uma. E aí, quem não teve as perguntas respondidas, lembrem que a gente tem o after depois e a Luciana pode tirar as dúvidas. Claro, claro. Então, vamos lá. Pergunta do Felipe Granato. Boa noite. O Molnupiravir é uma esperança para o tratamento da Covid-19? Na situação que a gente se encontra, tudo é uma esperança, né? Assim, ele se mostrou eficaz, né?
Mas, de novo, esse é um grande desafio, né? Da ciência como um todo, da virologia, é um desafio igualmente, talvez num certo sentido maior. Muita coisa que você ensaia nos modelos celulares, na célula, no laboratório, e aí até você vai para um modelo animal, que você reproduza mais ou menos o que aconteça ali. Então, muitas dessas moléculas que você vê que conseguem bloquear a infecção, elas funcionam muito bem ali naquele sistema controlado que você está usando, e aí quando você passa para o ser humano, ou até para o animal, né, se fosse no caso de uma infecção de um outro animal, você vê que ela não funciona tão bem assim, porque tem uma série de outros fatores que acontecem no nosso organismo que influenciam na infecção, né? Então, de novo, né, só fazendo os testes, utilizando e vendo o que vai acontecer, que a gente vai saber se de fato ela vai ser eficaz, né? Então, isso aconteceu para uma série no início tinha um monte de candidatos, né? De candidatos a tratamento, a bloquear, muitos promissores, porque tinham dado resultados incríveis nos modelos celulares, mas aí não se traduziu num benefício no ser humano. Então, a gente vai ter que realmente ir testando e a gente vai ter que esperar o tempo da ciência, não tem jeito. Né? Não é o nosso, né? Não, é como não a gente quer. Não é o nosso, não é o do mercado, é o tempo da ciência, que é criterioso, né? A gente tem que fazer com critério e com muita observação. Né? Verdade. Obrigada, Lu. Imagina, obrigada. A dúvida fica para depois. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Lu, peraí, a Rosa Maria Vieira falou aqui, ó, a Luciana é maravilhosa. Obrigada. Eu vou acreditar. É para acreditar, ué.